Quais são os sintomas iniciais do câncer de próstata? Isso, bom dia. É isso mesmo. A ideia dessa campanha é, lógico, tentar informar, né? A gente tem uma ajuda de vocês, dos meios de comunicação, da gente justamente procurar usar um mês, como foi o mês passado, o Outubro Rosa, esse mês o Novembro Azul, com a oportunidade de informar, e algumas empresas acabam com isso também promovendo algumas ações que facilitam a chegada dos homens, né, para fazer alguns exames, baratear ou às vezes facilitar a chegada para eles. E com isso a gente tentar informá-los de algumas dicas da saúde masculina. Então, se a gente for pensar especificamente nos sintomas, né, de algum problema na bexiga, e que daí a gente tem que pensar, nós como médicos, num possível câncer de próstata, a gente tem que tentar lembrar o homem, porque o homem realmente tem esse problema de só, na grande maioria, procurar quando está com algum sintoma. Isso a gente já tem que tocar e falar que não é uma coisa muito boa. A gente tem que procurar fazer exames preventivos, porque se a gente chegar com sintoma, a gente sabe que a coisa já está mais avançada. Então, a história de ficar com uma vontade urgente de correr no banheiro, né, para fazer xixi, ou ter uma dificuldade, ou até ter dor para fazer xixi. Às vezes o homem reclama de que ele percebe que o jato do xixi afina. Ele antes tinha um jato mais grosso e agora ele está afinando com uma certa dificuldade. Ou então até ir mais vezes ao banheiro. Às vezes a gente escuta de alguns homens reclamar que ele está levantando muitas vezes à noite para ir no banheiro, e ele faz o xixi e fica com aquela sensação de que a bexiga não esvaziou completamente, né? Então, esses são sintomas que a gente está percebendo alguma dificuldade de urinar. E por que a gente sempre fala nessa parte da urina? Porque a próstata, né, é uma glândula onde o canal do xixi, que a gente chama de uretra, passa por dentro da próstata. Então, se essa glândula cresce e pode gerar um câncer de próstata, né, aumentando o tamanho da próstata, ela dificulta a passagem do xixi. Então, a gente sempre procura falar nos sintomas urinários. Tem outros sintomas, como até dificuldade de disfunção erétil, por exemplo, ou dor na hora da ejaculação, sangue na urina, né? Mas aí são sintomas daí realmente de um estágio mais complicado, que a gente diria. Mas a ideia é sempre chamar a atenção desses sintomas urinários, que são geralmente os primeiros sintomas do aumento da próstata. A ideia de realmente os homens procurarem um urologista depois dos 45, 50 anos de idade, tem essa intenção do médico fazer o exame da próstata, né, que é o chamado exame de toque, que é um exame simples de fazer, é um exame que o médico, né, o urologista tem todos os cuidados, né, de material estéril, de material limpo, para fazer um exame através do toque com o dedo, através do reto, que ele vai examinar a próstata do homem. E além desse exame, lógico, a gente hoje já até bem conhecido, um exame de sangue, que é a pesquisa do PSA, que o urologista também acaba fazendo essa solicitação em complemento ao exame de toque. Por que a gente fala que é em complemento? Porque a gente não deve só se basear nos exames de sangue para a investigação do câncer de próstata, porque esse exame que o médico faz, ele é capaz de identificar até 20% de casos de câncer de próstata que o exame de sangue, o tal do PSA, não identifica. Então, por isso da importância desse exame rotineiro. Por que a gente fala rotineiro? Que o ideal é que faça-se uma vez por ano, porque realmente pode mudar. Assim como a gente fala para as mulheres fazer um exame, um autoexame ou a mamografia anualmente, né, esse exame precisa ser rotineiro, porque ele é preventivo, e é assim que o urologista percebe alguma alteração na próstata, e aí vai com isso prosseguir, às vezes alguma investigação, até chegar a indicar uma biópsia na próstata, que é a retirada de um pedacinho para fazer a análise, para ter certeza que tem ou não tem um tumor na próstata. Certo. E existem aí fatores ou hábitos que contribuem para o câncer de próstata, doutor? O câncer de próstata, ele é uma doença que a gente costuma falar multifatorial.
né? Então não tem alguma coisa muito específica, mas lógico, prática de atividade física é importantíssimo. O consumo de álcool, o tabaco, a gente sabe que ele é um grande vilão também nessa história. Algumas discussões sobre reposição hormonal masculina, que às vezes a gente tem no passado, nos homens, ou às vezes com algumas questões de impotência, né? Então são coisas multifatoriais que a gente precisa também ajudar e trabalhar para a prevenção. Bacana. Agora, após diagnosticado de fato o câncer de próstata, como é que é feito o tratamento? Sim, aí a gente tem várias formas de tratar, porque, lógico, a gente sempre quer encontrar a doença num cenário inicial, que é aquela que o câncer está restrito na próstata, então é aquela doença que a gente fala que nós temos um potencial de cura, que nós vamos fazer algum tratamento na próstata especificamente, seja operando, o cirurgião vai lá e vai retirar a próstata toda, e aí vai retirar o tumor, e aí ele vai estar curado. Ou tem situações onde não é possível mais fazer a retirada, porque o tamanho do tumor já está num tamanho um pouco maior, tem alguns riscos de ser submetido a uma cirurgia. Então a gente faz também um tratamento local, que é que a gente chama de radioterapia, né? São aplicações de radiação. Tem mais de um tipo de ser feito, seja com máquinas que aplicam radiação externamente, a pessoa fica deitada numa máquina e a radiação é como se fosse um raio laser, aplica-se por fora. Ou então tem uma forma de radioterapia que você coloca umas sementinhas dentro da próstata, então é uma radioterapia mais localizada. Ou então nós temos os cenários onde a doença já pode ter escapado da próstata. Então ela iniciou na próstata, mas ela soube andar, foi parar em algum lugar no corpo, seja nos linfonodos, né, que leigamente a gente chama de ínguas, ou espalhou para os ossos ou para outros órgãos do corpo, e aí a gente vai precisar de medicações para ajudar a controlar e tratar essa doença. Então nós temos um leque muito grande na forma de tratamento, mas é uma doença ainda hoje em dia muito bem tratável do ponto de vista médico, que a gente dispõe de tratamentos e opções de terapias.